João acordou com o som de vozes alteradas e quando pela casa antiga em Lisboa. Seu pai, Manuel, gritava algo sobre tradição e honra familiar, enquanto sua mãe chorava baixinho na cozinha. No momento em que João desceu as escadas, viu o pai atirando uma mala para fora da porta, declarando que não havia mais lugar para um filho como ele na família. Era o dia em que tudo desmoronou, o dia em que João, aos 25 anos, foi expulso de casa por ser gay. Ele havia confessado sua orientação sexual na noite anterior, esperando compreensão, mas em vez disso encontrou fúria e rejeição. Com o coração acelerado, João pegou a mala e saiu para a rua ensolarada, sem saber que aquele era apenas o início de uma batalha que abalaria não só sua vida, mas toda a estrutura familiar. Nas ruas movimentadas de Alfama, João caminhou sem rumo, o peso da rejeição esmagando seu peito. Ele sempre soubera que sua família era conservadora, enraizada nas tradições católicas portuguesas, mas nunca imaginara que o amor deles fosse condicional. Seu irmão mais velho, Pedro, falecido há 2 anos em um acidente de carro, era o orgulho da família, casado, com uma filha pequena, e um negócio próspero de vinhos no Douro. Pedro representava o ideal de masculinidade que Manuel tanto valorizava. Agora, com João revelando sua verdade, Manuel via a linhagem familiar ameaçada. Você não pode carregar o nome da família, dissera o pai, com os olhos cheios de desprezo. João se sentia traído, não só pelo pai, mas pela sociedade que ainda sussurrava julgamentos atrás de portas fechadas. Ele decidiu ligar para Tiago, seu namorado secreto há 1 ano. Tiago, um professor de história em uma escola secundária de Lisboa, era o único que entendia suas lutas internas. Eles se conheceram em uma manifestação pelos direitos LGBT na Praça do Comércio, onde João, ainda no armário, sentiu pela primeira vez a liberdade de ser ele mesmo. Venha para cá, disse Tiago ao telefone, sua voz calma contrastando com o caos na mente de João. Ao chegar ao apartamento modesto de Tiago no Bairro Alto, João desabou nos braços dele, contando tudo. Tiago ouviu em silêncio, depois disse: Isso não define você, João. Mas precisamos decidir o que fazer agora. Eles passaram a noite discutindo opções. João poderia processar o pai por discriminação, mas isso destruiria qualquer chance de reconciliação. Ou ele poderia simplesmente seguir em frente, construindo uma vida longe da família tóxica. No dia seguinte, João recebeu uma mensagem de sua irmã mais nova, Maria, de 18 anos. Pai está furioso, mas eu te apoio. Venha-me ver em segredo. Maria era a única na família que suspeitava da orientação de João e nunca o julgara. Eles se encontraram em um café discreto no Chiado, onde Maria revelou que o pai estava planejando algo drástico. Ele disse que sem um herdeiro, de verdade, a família acaba. Está falando em se casar de novo. João riu amargamente, achando que era uma piada, mas Maria insistiu: não é brincadeira. Ele mencionou a viúva de Pedro, a Sofia. Sofia, a cunhada de João, era uma mulher de 30 anos, viúva com uma filha de 4 anos, vivendo sozinha no Porto. Manuel sempre a tratara como filha, e agora via nela a chance de corrigir o erro de ter um filho gay. A revelação chocou João. Como o pai poderia considerar casar com a viúva do próprio filho? Era uma traição à memória de Pedro, uma violação das normas sociais e morais. João sentiu uma raiva profunda crescer dentro dele. Não era só sobre sua rejeição, era sobre o pai manipulando vidas para preservar uma ilusão de tradição. Ele decidiu confrontar Manuel, mas Tiago aconselhou cautela: pense nas consequências. Se você brigar abertamente, pode perder Maria e sua mãe para sempre. João ponderou, o conflito interno o consumindo. Ele amava sua família, apesar de tudo, mas não podia permitir que o pai destruísse mais vidas. Naquela noite, deitado ao lado de Tiago, João traçou um plano. Ele voltaria para casa, fingindo arrependimento, para descobrir mais sobre as intenções do pai. Dias depois, João bateu à porta da casa familiar. Manuel abriu, surpreso, mas com um brilho de triunfo nos olhos. Veio se redimir? Perguntou friamente. João engoliu o orgulho e assentiu, dizendo que estava confuso e precisava de tempo. Sua mãe, Ana, o abraçou chorando, aliviada por tê-lo de volta. Mas o ar na casa estava carregado de tensão. Durante o jantar, Manuel anunciou casualmente: Sofia virá nos visitar no fim de semana. Ela precisa de apoio, e eu penso em ajudá-la mais permanentemente.
João fingiu indiferença, mas por dentro fervia. Ele viu como o pai olhava para Sofia nas fotos de família, não como uma nora, mas como uma oportunidade. Aquela noite, sozinho em seu quarto, João chorou pela perda de sua inocência familiar. Ele se perguntava se valia a pena lutar por uma família que o via como defeito. A visita de Sofia trouxe mais revelações. Ela chegou com a filha, Inês, uma menininha alegre que lembrava Pedro. Manuel foi excessivamente atencioso, oferecendo presentes e falando de futuro. Sofia parecia desconfortável, mas grata pelo apoio financeiro que Manuel prometia. João a puxou de lado durante um passeio no jardim. Você sabe o que ele planeja? Perguntou. Sofia corou, admitindo que Manuel havia sugerido casamento para unir a família e dar a Inês um pai de verdade. Ela estava dividida, viúva e sozinha, via no casamento uma segurança, mas sentia que traía Pedro. João implorou: não faça isso. Ele está usando você para me apagar. Sofia hesitou, seus olhos cheios de dúvida. Aquela conversa plantou a semente da resistência em João. Ele percebeu que não estava sozinho na luta, outros também pagavam o preço das expectativas sociais. Enquanto isso, Tiago pressionava João para se abrir publicamente. Você precisa lutar pelo que é certo, não se esconder. Mas João temia as repercussões em uma sociedade portuguesa ainda dividida sobre direitos LGBT. Em Lisboa, marchas do orgulho eram comuns, mas no interior, como na vila natal de Manuel, o preconceito reinava. João decidiu confrontar o pai em particular. Por que você faz isso? Porque não me aceita? Perguntou uma noite. Manuel explodiu, porque você destruiu nosso legado. Pedro se foi, e você? Você não pode continuar a linha. As palavras cortaram como facas, revelando o cerne do conflito. Para Manuel, família era sobre perpetuação, não amor incondicional. João saiu dali determinado a expor a verdade, custasse o que custasse. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele começou a documentar tudo em um diário secreto, registrando as conversas, os olhares cúmplices entre Manuel e Sofia, e suas próprias angústias. Tiago incentivava a buscar ajuda legal, sugerindo contato com associações LGBT em Lisboa, como a ILGA Portugal. Eles podem orientar sobre discriminação familiar, disse Tiago. João relutava, temendo que isso escalasse para um escândalo público. Mas quando viu Manuel comprando um anel de noivado, soube que precisava agir. Ele ligou para a associação anonimamente, descrevendo sua situação. A conselheira ouviu pacientemente e aconselhou: rejeição por orientação sexual é comum, mas manipular casamentos para substituir um filho é ético e legalmente questionável. Pensa em mediar com um terapeuta familiar. Inspirado, João propôs uma terapia em família. Manuel riu da ideia, chamando-a de bobagem moderna, mas Ana insistiu, vendo uma chance de paz. A primeira sessão foi tensa, no consultório de uma psicóloga em Belém. Manuel sentou rígido, repetindo que João precisava se curar para honrar a família. João rebateu, voz trêmula: eu não estou doente, pai. Você é quem não aceita a realidade. A psicóloga mediou, explorando as raízes do preconceito de Manuel, uma criação rígida no Alentejo, onde homens eram provedores e herdeiros. Sofia foi convidada para a segunda sessão, revelando sua própria luta: eu amava Pedro, mas Manuel me pressiona por estabilidade. Sinto que estou traindo todos. Inês, inocente, brincava no canto, alheia ao drama. A terapia expôs fissuras. Maria confessou apoiar João abertamente, o que enfureceu Manuel. Você também vai me decepcionar, gritou ele. Maria, corajosa, respondeu: não, pai. Você é quem decepciona ao priorizar tradições sobre amor. João sentiu um vislumbre de esperança, mas Manuel saiu furioso, cancelando as sessões. Em casa, ele acelerou os planos de casamento, marcando uma data para propor a Sofia. João, desesperado, confidenciou a Tiago: se isso acontecer, perco tudo. Tiago sugeriu uma intervenção: confrontar Sofia diretamente com provas da manipulação de Manuel. João viajou para o Porto para encontrar Sofia em sua casa modesta. Inês dormia no quarto ao lado enquanto eles conversavam na cozinha. Manuel não te ama, Sofia. Ele te usa para ter um herdeiro de verdade, disse João, mostrando mensagens que roubara do celular do pai.
Sofia chorou, admitindo que suspeitava, mas o medo da pobreza a paralisava. E se eu recusar? Ele corta o apoio financeiro. João prometeu ajudá-la, usando sua herança de Pedro para apoiá-la independentemente. Aquela conversa foi um ponto de virada. Sofia começou a questionar sua lealdade cega a Manuel. De volta a Lisboa, João enfrentou uma traição inesperada. Sua mãe, Ana, descobriu seu diário e o entregou a Manuel, achando que isso ajudaria João a se endireitar. Manuel leu tudo e explodiu, acusando João de conspiração. Você está virando todos contra mim, berrou. João se sentiu traído pela mãe, a quem sempre considerara aliada silenciosa. Por quê, mãe? Você também me rejeita? Perguntou, lágrimas nos olhos. Ana murmurou, eu só quero paz na família. Aquela noite, João fugiu para o apartamento de Tiago, onde eles planejaram o próximo passo, expor publicamente os planos de Manuel em uma rede social, anonimamente, para gerar pressão social. A postagem viralizou em grupos LGBT portugueses. Pai rejeita filho gay e planeja casar com viúva do filho falecido para herdeiro legítimo. Comentários variavam de apoio ou condenação, destacando o preconceito enraizado na sociedade. Manuel, ao descobrir, ficou furioso, ameaçando deserdar João completamente. Mas a exposição trouxe aliados inesperados. Amigos de Pedro contataram João, revelando que o irmão sabia de sua orientação e o apoiava em segredo. Pedro me disse uma vez, cuide de João, ele é especial, contou um amigo. Isso deu forças a João, mas também o fez questionar se poderia ter se aberto mais cedo. Sofia, influenciada pela repercussão, confrontou Manuel. Não vou me casar com você. Isso é errado em todos os níveis. Manuel, chocado, implorou, mas ela recusou, mudando-se temporariamente para casa de parentes. Inês, confusa, perguntava pelo avô, destacando o custo inocente do conflito. João se sentiu culpado por arrastar a sobrinha para isso, mas sabia que silêncio perpetuaria o ciclo de dor. Tiago consolou, você está quebrando correntes, não criando novas. Manuel, isolado, começou a refletir. Ele ligou para João uma noite, voz embargada, eu errei, mas você me humilhou. João respondeu, você me rejeitou primeiro, pai. Agora, pagamos o preço. A conversa terminou em impasse, mas plantou sementes de dúvida em Manuel. João, exausto, se perguntava se reconciliação era possível em uma sociedade que ainda debatia direitos básicos. A tensão escalou quando Manuel anunciou que cortaria todo contato com Sofia e Inês, punindo-as por traição. João, horrorizado, viu isso como chantagem emocional. Ele contatou um advogado especializado em direitos familiares, preparando um caso contra o pai por discriminação e manipulação. Podemos argumentar abuso emocional, disse o advogado. Tiago apoiou, mas avisou, isso pode destruir a família para sempre. João ponderou o dilema moral, lutar pela justiça ou preservar laços frágeis. Ele escolheu prosseguir, priorizando sua dignidade. Maria, dividida, tentou mediar. Ela visitou João no apartamento de Tiago, chorando, pai está sofrendo, mas ele precisa mudar. João a abraçou, prometendo proteger a todos. Juntos, eles convenceram Ana a se posicionar. Ana, após dias de reflexão, confrontou Manuel, você está perdendo seus filhos por orgulho. Manuel, enfraquecido, admitiu o medo de envelhecer sozinho, sem herdeiros. Mas João pode ser herdeiro, se você aceitar quem ele é, rebateu Ana. Pela primeira vez, Manuel hesitou. Sofia, agora aliada de João, revelou mais. Manuel havia prometido herança total se ela desse um filho homem. Era um acordo comercial, não amor, confessou. João usou isso no processo legal, expondo a frieza do pai. O tribunal marcou uma audiência preliminar, onde Manuel defendeu, estou preservando tradições portuguesas. O juiz, progressista, questionou, tradições que discriminam. A mídia cobriu o caso, transformando-o em debate nacional sobre famílias LGBT. João enfrentou backlash, anónimos o atacavam online, chamando-o de destruidor de famílias. Tiago o protegia, mas o stress abalou seu relacionamento. Às vezes sinto que isso nos consome, admitiu Tiago. João questionou se valia o sacrifício. Em uma noite de insomnia, ele refletiu sobre sua jornada,
da rejeição à resistência, pagando com isolamento e dor. Manuel, pressionado pela opinião pública, propôs um acordo, retirar planos de casamento e reintegrar João, se ele abandonasse o processo. João recusou, exigindo aceitação genuína. Não é barganha, pai. É respeito. Manuel, relutante, concordou em terapia novamente. Nas sessões, ele compartilhou traumas passados, um pai autoritário que o moldara. João viu humanidade no pai, mas não perdoou facilmente. Inês, a inocente vítima, visitou João. Por que vovô está bravo? Perguntou. João explicou simplificado: às vezes adultos brigam, mas o amor vence. Isso motivou a persistir. Sofia, grata, começou a namorar alguém novo, simbolizando liberdade. O clímax veio na audiência final. Manuel testemunhou: eu errei. Meu filho é gay, e isso não o torna menos meu filho. As palavras ecoaram, trazendo lágrimas. O juiz arquivou o caso, recomendando reconciliação. João sentiu vitória mista, ganhou respeito, mas perdeu a inocência familiar. Pós-audiência, a família tentou reconstruir. Jantares tensos em Lisboa, onde Manuel evitava tópicos sensíveis. João trouxe Tiago uma vez, testando águas. Manuel foi educado, mas distante. É um começo, disse Tiago. João concordou, mas o conflito interno persistia: perdoar ou guardar rancor. Maria floresceu, tornando-se ativista LGBT na universidade. Ela organizou um evento onde João falou sobre sua história, inspirando outros. Sua luta me deu coragem, disse um jovem. João percebeu o impacto social maior. Sofia e Inês se mudaram para Lisboa, mais perto. Sofia agradeceu João: você me salvou de uma prisão. Inês chamava João de tio-herói, aquecendo seu coração. Manuel, aos poucos, mudou. Leu livros sobre orientação sexual, influenciado por Ana. Uma noite, ele pediu desculpas sinceras: eu temia o desconhecido. Perdoe-me. João chorou, abraçando-o: eu perdoo, mas lembre-se do preço. Tiago propôs casamento, sonhando com uma cerimônia em Sintra. João aceitou, mas temia reação familiar. Manuel surpreendeu, oferecendo bênção: se te faz feliz, eu apoio. O casamento foi simples, na praia de Cascais. Família reunida, simbolizando cura. Mas sombras permaneciam. Amigos conservadores de Manuel boicotaram, destacando preconceito societal. João refletiu sobre escolhas: lutar valera. Sim, mas o custo foi alto: confiança quebrada, dor emocional. Anos passaram, mas cicatrizes permaneceram. João e Tiago adotaram uma criança, desafiando normas. Manuel, avô, aprendeu a amar incondicionalmente. Um dia, Manuel adoeceu. No hospital, confessou arrependimentos: eu quase destruí tudo por orgulho. João o confortou: nós superamos. Sofia encontrou felicidade nova, casando-se por amor. Inês cresceu sabendo a verdade, admirando João. Maria casou com uma mulher, testando Manuel novamente. Ele aceitou, provando mudança. João escreveu um livro sobre sua jornada, tornando-se voz para LGBT portugueses. Debates surgiram: tradição versus progresso. Em uma entrevista, João disse: lutar custa, mas silêncio custa mais. A vida de João estabilizou, mas reflexões profundas continuaram. Ele questionava se sua vitória era universal ou pessoal. Em Portugal, leis progrediam, mas mentes mudavam devagar. Tiago e ele viajaram pelo país, advocando direitos. Manuel juntou-se uma vez, simbolizando redenção. No fim, João ponderou: todas as dores valeram pela liberdade. E você, leitor, acha que rejeitar um filho por sua orientação é justificável em nome da tradição familiar?